vamos receber, meu Pai. Tão preciosa essa palavra que é tua, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Deus. Amém. Amém. Paz e graça. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em João, livro de João, capítulo de número 6. Eu não vou pregar a mesma mensagem de domingo, pode ficar tranquilo. João capítulo 6, verso 51. João 6, verso 51 em diante. Aleluia. Você crê que o Espírito Santo tem mais a falar para o teu coração essa noite? Então receba. Aleluia. João 6, verso 51 em diante. Estamos no mesmo texto de domingo, porém mais adiante, mais para frente. E está escrito assim, Jesus disse assim no verso 51: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Nós vemos que ele continua pregando e ele está numa sinagoga. E se é uma sinagoga, então as pessoas que estão lá, os homens que estão lá, são todos judeus. São todos judeus adeptos do judaísmo, do farisaísmo. E junto com ele está também seus discípulos. E ele está ensinando na sinagoga, ele está trazendo a sua palavra na sinagoga e declarando essa palavra, mas a maior parte daquelas pessoas que lá estavam eram pessoas incrédulas. Se vocês recordam bem o que eu falei aqui no domingo passado, essas pessoas eram incrédulas. Elas viram os milagres de Jesus, elas viram as curas, eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes, mas ainda duvidavam e disseram para ele que sinal ele ainda faria para que estes pudessem crer que ele realmente era o Messias. Então Jesus mais uma vez se entristece com a incredulidade daqueles homens, e ele continuou no sermão. Então ele chegou aqui dizendo que ele é o pão do céu. Ele declarou no verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele estava dizendo sobre o maná. Os seus pais, porque eles disseram, os nossos pais foram alimentados lá no deserto pelo maná. E Jesus disse para eles, não foi Moisés que deu a vocês, que deu a eles, os seus antepassados, o pão do céu. Foi o meu Pai quem deu a eles o pão do céu. E então Jesus declara nesse verso, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está declarando, ele está trazendo, um segredo espiritual, ele está revelando um segredo espiritual, mas aqueles homens não conseguem compreender esse segredo, não conseguem compreender a revelação desse segredo. Jesus está dizendo, eu sou aquele pão, aquele maná que alimentava aquele povo, seus antepassados. Aquele maná
representava o pão vivo que desce do céu, representava a mim. O Senhor alimentava eles todos os dias, o Senhor os alimentou por 40 anos no deserto. E agora Jesus está diante destes homens aqui, está diante dos seus discípulos aqui, dizendo que este pão, ele dá vida ao mundo. Jesus está dizendo que ele é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Mas estes homens não conseguem entender, eles não conseguem compreender nenhuma dessas palavras, ainda mais quando Jesus está dizendo que aquele que não comer da sua carne não pode herdar o reino de Deus, e quando ele diz ainda comer a carne e beber do seu sangue. Aqueles homens não entenderam nada, irmãos, eles não entenderam absolutamente nada. Por quê? Porque eram homens que conheciam muito bem a Torá, eles conheciam muito bem os livros da lei, conheciam muito bem a palavra de Deus do Velho Testamento, mas eles conheciam a letra, eles não conheciam em profundidade o espiritual daquela letra, o significado espiritual de todas aquelas palavras. Então, quando Jesus declarou que aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue não poderia herdar o reino de Deus, aqueles homens, eles se espantaram, aqueles homens ficaram, se sentiram enojados, eles começaram a olhar um para o outro, ele endoidou, vamos comer a sua carne, beber o seu sangue, porque logo eles pensaram em canibalismo, porque a primeiro momento, talvez quando você tenha lido essa palavra, quando você tenha lido esse evangelho, o evangelho segundo João, e chegado nessa parte em que Jesus fala que é necessário comer a sua carne e beber o seu sangue, talvez você também não tenha entendido, talvez você também não tenha compreendido, como assim comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? Lá, estes homens, os judeus, eles se lembraram dos livros da lei, eles se lembraram certamente do livro de Levíticos, aonde está explicitamente proibido comer carne humana, aonde está explicitamente escrito proibido beber sangue humano, sangue de animal e sangue humano. Então a primeira coisa que esses homens lembraram foi do livro de Levítico, e por isso esses homens, eles se espantaram, eles repudiaram essa palavra de Jesus e odiaram Jesus por isso. Eles odiaram Jesus por isso. Se vocês forem adiante do texto, vocês vão ver que muitos discípulos do Senhor Jesus, além dos 12, estavam ali. Muitos dos que seguiam Jesus estavam naquela sinagoga, não só os 12. Mais de 70 estavam ali. E você vai ver lá adiante que estes homens, eles também não compreenderam, não conseguiram entender, quando Jesus disse para comer a carne dele e beber do seu sangue. E eles disseram, esse discurso foi muito duro, quem pode suportá-lo? E começaram a dar as costas e ir embora, começaram a desistir de seguir a Jesus, porque não estavam preparados para compreender o espiritual, o mundo espiritual, o significado da palavra de Deus. Volto a dizer, nos dias de hoje, os crentes, os cristãos dos dias de hoje, eles olham para a palavra, mas eles creem nessa palavra, muitos, creem nessa palavra, como se essa palavra fosse para o mundo físico, fosse para o mundo material em que nós vivemos, e esperam nesta palavra a serem abençoados sobre essa terra. Mas a palavra de Deus, ela está aqui dita, ela está escrita e ela é pregada para que nós conheçamos as verdades espirituais que elas revelam. Volto a dizer aqui essa noite, o Senhor está preparando a sua igreja para herdar o reino. O Senhor está preparando a sua igreja para morar numa nova terra. E a igreja precisa compreender a sua palavra no âmbito espiritual. Não cair mais nas armadilhas de quando uma mensagem como eu tudo posso naquele que me fortalece, ser levado para o material e físico deste mundo. Não cair mais nas armadilhas sem conhecer os textos, sem conhecer a palavra de Deus com profundidade. E entender que o tudo posso naquele que me fortalece, nada está falando sobre riquezas terrenas, sobre conquistas terrenas,
Mas é claro que ele está falando sobre uma vida de provação sobre a terra. Paulo, quando ele fala isso em Filipenses, ele está falando sobre as provações de um crente. Ele era um crente fiel e ele foi provado. Ele disse: eu aprendi a estar contente nos momentos difíceis da vida. Ele disse nesse texto: eu aprendi a passar por necessidade e não murmurar. Eu aprendi também a passar por tempos de bonança, por tempos de bênçãos mesmo. Eu passei frio, eu fui agasalhado, eu passei por tantas coisas, boas e ruins. E aí então ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um crente fiel a Deus, que busca o entendimento da palavra, terá certamente a revelação do Espírito Santo. Ele falará com profundidade e nos fará compreender que a vida sobre esta terra é uma vida de provações, é uma vida de tempos bons e uma vida de tempos ruins, é uma vida de alegrias e é uma vida de muitas vezes de tristezas. É uma vida em que em algum momento estamos abonados, temos dinheiro, e em outro momento não temos, estamos devendo. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, ou seja, Ele nos fortalece para passar por toda e qualquer situação sobre esta terra. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. E aqui, voltando ao texto em que Jesus fala sobre Ele ser o pão e sobre comerem sua carne e beberem o seu sangue, estes homens estão odiando Jesus, porque eles só conhecem a letra, eles não conhecem o significado espiritual da palavra, eles não conhecem. Em todo tempo eles rejeitam Jesus, em todo tempo eles negam Jesus, em todo tempo eles não aceitam que Jesus é o Cristo, eles não aceitam que Jesus é o Messias. Jesus fez N milagres, e eles viram muitos desses milagres, mas decidiram não crer, decidiram rejeitar a todo custo. E nos dias de hoje, não vivemos um tempo muito diferente daquele. Porque muitos estão sendo ensinados da maneira errada, muitos estão recebendo a interpretação bíblica da maneira errada, e só aceitam o que é bênção para as suas vidas, só aceitam aquilo que eles acreditam ser bênçãos para as suas vidas, só acreditam quando alguém fala que hoje é o dia da vitória deles, aí eles aceitam, eles recebem. Mas quando uma palavra vem para exortar, para advertir, para ensinar, para corrigir, esta é a palavra de Deus. Paulo escreveu isso. Quando ela vem para corrigir o homem, os tais recusam. Não, o meu líder disse que é tempo de bênção, que a palavra de Deus é prosperidade nessa terra. Ele disse, está dito e acabou, eu não vou aceitar diferente. Muitos crentes estão infelizmente cauterizados com o engano, e não podem ser preparados para o reino de Deus, não podem estar preparados, não podem ficar preparados para o grande dia, porque têm rejeitado a correção. E naquele dia nós sabemos que muitos não vão subir, naquele dia nós sabemos que muitos não vão alcançar os céus, naquele dia nós sabemos que muitos vão ficar para um tempo terrível que está para acontecer sobre toda a terra. A cada dia esse tempo se aproxima mais, a cada dia estamos mais próximos desse tempo, um tempo chamado grande tribulação. A cada dia, porque a cada dia nós vemos, se a gente ficar aí, olhando as notícias do mundo, nós vamos ver, Jesus está voltando, a trombeta vai ser tocada em algum momento, já, mas os crentes que rejeitam a correção, que rejeitam a interpretação correta das Escrituras, que é dada pelo Espírito Santo e nem pelo homem, é dada pelo Espírito Santo e não pelo homem, infelizmente estes não poderão subir naquele dia, não poderão subir.
E eu queria continuar aqui mais um pouco. Vou reler alguns versos desse texto que eu já li, e depois eu vou para o verso 60, e vou ler até o verso 69. Eu vou ler aqui numa outra tradução. Jesus disse no verso 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Aleluia. Mas meu Deus, como assim? Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? Você sabe que isso levou ao catolicismo romano a entender que o momento da Eucaristia, que é a nossa ceia, a hóstia, que para eles é o pão, se transforma na carne de Cristo, do corpo de Cristo. E o vinho ou suco da vide se transforma no sangue de Jesus. E levou o papado a ensinar que o momento da Eucaristia, ao comer a hóstia, é a carne do corpo de Cristo ali. Vai sentir o gosto dela, vai sentir o gosto do sangue. Leva-se, eles colocaram na teologia, se diz transubstanciação, ou seja, o pão se transforma na carne do corpo de Cristo, e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Mas isso não é realidade, irmãos, porque não foi isso que Jesus ensinou. Ele não disse que quando nós comêssemos do pão e bebêssemos do cálice, nós estaríamos comendo o seu corpo e bebendo o seu sangue, literalmente. Não foi isso. E vejam o que acontece na vida de quem não tem uma vida com Deus, na vida das pessoas que não buscam intimidade com o Senhor pelas Escrituras Sagradas, que não oram, que não clamam, que não ouvem. São facilmente enganadas. São facilmente enganadas. O que falta na vida das pessoas para crerem, para entenderem a palavra de Deus? No verso 60 em diante, está escrito assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele disse para eles, escandaliza isso? Isso escandaliza vocês? Eu falar de vocês comerem minha carne e beberem o meu sangue? E se vocês me vissem subindo? Escandalizaria vocês também? Do que Jesus está falando? Ele está dizendo, o que eu estou falando para vocês é espiritual. Por isso ele disse, se vocês me vissem subir. O que eu estou dizendo para vocês é espiritual, mas eles não compreenderam. Eles não compreenderam. E no verso seguinte, 62, ou melhor, 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Jesus está dizendo, o que eu disse a vocês é espírito. Quando ele disse comer da minha carne, ele está dizendo, o que eu disse a vocês é espírito. Quando ele disse, vocês vão beber do meu sangue, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo no reino do meu Pai. Ele está dizendo, o que eu disse a vocês é espírito. O Espírito vivifica, ou seja, o Espírito dá vida a essas palavras. Ele dá vida a elas. Entendeu? Mas
eles não creram. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E aí no 64 ele ainda diz: mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. O que ele quis dizer agora? Que para alguém crer em Jesus, esse alguém precisa ser conduzido a Ele pelo Pai. E como é que isso é feito? Em João 14:17, folhei algumas páginas para frente. João 14, no verso 17. Jesus disse assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ninguém pode ir a Jesus e ser salvo por Jesus se conduzido não for pelo Espírito Santo. Entendeu? Por que aqueles homens não criam? Porque eles não estavam sendo conduzidos pelo Espírito Santo a crer em Jesus. E por que o Espírito Santo não os conduzia? E por que o Espírito Santo não fez alguma coisa? Porque estes rejeitavam crer. Eles não queriam crer. E vejam que eles viram muitos sinais, mas decidiram não crer. E quem creu, ainda buscava Jesus em secreto, como Nicodemos. Quem creu, este foi conduzido pelo Espírito Santo, mas ele tinha medo de ser visto pelos outros. Ele tinha medo de perder seu prestígio. Ele tinha medo de perder sua posição como um dos doutores da lei. Mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo para crer em Jesus, porque ele decidiu não rejeitar. Porque quando ele falou com Jesus, ele disse assim: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se este não vier de Deus. Ele compreendeu: ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se Deus não for com ele. Então Nicodemos creu, mas até ali o Espírito Santo conduziu, porque ele quis crer. Só que quando Jesus falou assim: para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E aí o homem entrou em parafuso, porque de novo ele entendeu literal. Percebe que quando Jesus falava de maneira espiritual, os homens não conseguiam entender? Quando ele falava, com a palavra para ter o sentido espiritual, mas ele usava palavras literais, os homens não conseguiam entender. Jesus disse para Nicodemos: necessário é que você nasça de novo. E então, como ele não compreende o espiritual, como ele não entendeu ainda o âmbito espiritual da palavra, ele diz para Jesus: como, Senhor? Eu já sou velho. Como poderia ser isso? Eu retornar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Não foi isso que ele disse em João 3? Não foi isso que ele disse? Porque ele não compreendeu as palavras de Jesus, porque as palavras que Jesus disse, ele disse no âmbito espiritual, e muitas vezes nós cristãos não compreendemos a palavra de Deus, porque elas estão ditas no mundo, para o conhecimento no mundo espiritual, e nós queremos entendê-las no mundo material, no mundo físico, E é por isso que muitas vezes você lê a palavra, você não entende a palavra, porque você ainda não tem o total conhecimento do espiritual da palavra de Deus. E é necessário buscar. É necessário buscar. É necessário querer. Tem crente que diz: não, até aqui está bom. Já sou salvo, aleluia, glória a Deus, está bom. Mas tem crente que diz: não está bom. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, eu quero subir a níveis elevados no mundo espiritual. Esse agrada a Deus,
Porque Deus quer dar conhecimento a nós, do seu reino. Ele quer nos dar entendimento de suas palavras. Mas o que muitos fazem é distorcê-las e levá-las para um mundo físico. Levá-las para um mundo físico. Para um mundo apalpável. Para um mundo visível. Quando estas palavras são ditas para o mundo espiritual. E só o Espírito Santo pode revelá-las a nós. Só o Espírito de Deus pode revelar essa palavra para nós. Só Ele. Ninguém mais. E aqui, no verso 64 novamente, mas há alguns de vocês que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que criam e quem eram os que o haviam de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se meu Pai lhe não for concedido, se meu Pai não conceder. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Por quê? Só entendiam as palavras desse mundo. Lembra que Jesus, uma vez foi questionado pelos discípulos, por que o Senhor fala com a gente e com o povo por parábolas? Por que o Senhor fala por parábolas? E aí então Jesus, com eles à parte, ele fala, eu falo em parábolas, porque a vocês é dado conhecer o reino de Deus, mas a eles não. Para que eles ouvindo, não compreendam, vendo, não enxerguem. É uma profecia de Isaías, ele diz. Aqui se cumpre a profecia. E aí Jesus diz, se eles crerem, se eles verem, enxergarem, se eles ouvirem e compreenderem, eu vou ter que curar eles. E o coração deles é perverso. O coração deles é mau. Então por isso eu falo por parábolas. Entenda, mas se Jesus curasse eles não se converteriam? Não. Quer uma clareza disso? Ele curou 10 leprosos. Quantos dos 10 retornaram para seguir Jesus? Um só. Este um, a ele, certamente, o Senhor deu a conhecer os segredos do reino. Mas aqueles 10 foram curados e foram viver suas próprias vidas. Quantos crentes não estão vivendo assim hoje? Vêm à igreja, enquanto lhes é, cômodo. Vêm à igreja, participam dos cultos, enquanto alguma coisa lhe interessa. Quando alcançam o que querem, não se veem mais eles na igreja. E quando eles passam a ir mal de novo, lá estão eles de novo, buscando alguma igreja. Deus pode me ajudar. Deus pode me ajudar, Deus pode dar solução. Ele já deu uma vez. Percebe? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas aqueles que verdadeiramente creem, e crer não é dizer apenas com os lábios, eu creio, mas é com a sua vida. Quem crê em Jesus permite que o Espírito Santo mude a sua vida. Quem crê em Jesus deixa o Espírito Santo transformá-lo. Quem não crê em Jesus não permite que Jesus mude o seu viver, não aceita. Aí está a diferença entre quem serve e quem não serve, em quem é e quem não é do Senhor. Quem é do Senhor sofre a transformação, mas aceita, porque sabe que está sendo lapidado pelo Espírito Santo. É como o vaso nas mãos do oleiro. Se ele estiver com defeito, o oleiro quebra o vaso e com aquele mesmo barro faz um vaso melhor. Esse é o crente que crê, que se deixa lapidar, que se deixa moldar pelo Espírito Santo. Entende, irmãos? Entende o que Jesus está falando com você? Ele chamou você para uma nova vida. Ele chamou você para viver uma vida totalmente diferente do que você já viveu lá atrás. Ele chamou você para nascer de novo, para te dar uma nova vida. E Paulo disse o seguinte: quem está em Cristo é uma nova criatura, ou seja, ele foi feito outra vez. As coisas velhas passaram, o seu passado não tem mais poder sobre a sua vida, é isso que ele está dizendo.
Seu passado não tem mais poder sobre a sua vida. Não o fere mais. Não o machuca mais. Não interfere mais na sua vida. Porque tem muitos que ainda vivem do passado. Tem muitos que vivem se lamentando e chorando pelo passado. Não tiveram suas vidas ainda transformadas pelo Espírito. Não permitem que Ele transforme. Porque não querem abrir mão do passado. Não querem quebrar os vínculos com esse passado. Sonham em reviver tais coisas. Estes não podem ser transformados. Não podem ser de verdade curados. Mas o Senhor Jesus chamou você para viver uma vida nova. E se alguma coisa na minha vida, ou em alguma coisa na sua vida, ainda estava interferindo, se alguma coisa desse passado ainda estava vivendo aí, atrapalhando a sua vida, ao ouvir essa mensagem, o Espírito Santo quer te curar, o Espírito Santo quer te libertar, o Espírito Santo quer te dar uma nova vida, novas experiências, mas com Ele na condução. Com Ele na condução. É isso que Deus quer fazer na minha vida. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Nós precisamos parar de ficar dando ouvidos ao engano, a palavras que nos enganam. Porque muitos de nós, lógico que a gente gosta de ouvir, né? Olha, essa noite Deus está te dando olha, hoje, essa noite Deus está curando o irmão ali. Todo mundo quer ouvir alguma coisa assim. Nós temos que virar essa página. Deus continua curando? Sim, Ele continua curando. Ele continua fazendo milagre? Sim, Ele continua fazendo milagre. Mas nós temos que buscá-lo pela vida eterna primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça. E as outras coisas Ele vai fazer. Ele não é filho do homem para mentir para você. Ele não é um filho de homem para que se arrependa, e nem é homem para que minta. Não é esse tipo de pessoa. Ele é Deus. Então, se Ele está dizendo para você buscar o reino dEle, a justiça dEle, e as demais coisas Ele vai te dar, irmão, irmã, creia e espera no Senhor. Espera com paciência. Cresça no Evangelho. Cresça no conhecimento de Deus. Ele quer dar experiências para mim e para você, ainda não vividas, ainda não alcançadas. Ele quer nos dar. Você é um instrumento que Ele quer usar nessa terra. Você é uma ferramenta que Ele quer usar. Então nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser sarados, nós precisamos ser curados, mas precisamos querer deixar o Espírito Santo governar as nossas vidas. Porque a verdade é que muitos de nós ainda governamos as nossas próprias vidas. Falamos crer em Deus, falamos que acreditamos, falamos que o Senhor é na nossa vida, mas nós governamos a nossa própria vida. Nós tomamos as nossas decisões sem ao menos orar, sem ao menos falar com Ele, perguntar se é ou não a vontade dEle. Governamos, muitos de nós governamos ainda nossas próprias vidas, e não é assim que tem que ser. Porque se nós vivemos pela carne, nós vamos sempre da ladeira abaixo, sempre ladeira abaixo. Mas se vivemos pelo Espírito, que é o Espírito de Deus, estaremos sempre subindo degraus. Sempre subindo degraus. Porque Deus tem coisas grandes para nós. Ele tem coisas grandes para a igreja. Aqui na terra, não é muita coisa. Ele tem coisas maiores para você no mundo espiritual e na vida eterna. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Para de viver frustrado, irmão. Para de viver frustrado, irmã. Porque enquanto a gente aceitar essas frustrações, nós não vamos entender os planos de Deus em nossas vidas. Enquanto nós chorarmos por algum tipo de derrota, algum tipo de decepção, nós não vamos entender os planos de Deus nas nossas vidas. Não vamos entender o que Deus tem para nós. Vira essa página da tua vida.
Viva o hoje com Deus. Viva o hoje, esquece o que passou. Ele é o pão que está te alimentando todos os dias. É por isso que você está de pé. É por isso que você está de pé. Porque Ele está te alimentando. Ele está te mantendo. Coloca a tua vida na presença dEle todos os dias. Ouça mais a voz de Deus, porque Deus fala, irmãos. Deus fala, Ele fala. Ouça mais a voz dEle. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Ele. E olha, vou dizer para vocês, tem pessoas que depois de se afastarem, como alguns aqui fizeram, nunca mais retornam. Nunca mais retornam. Porque deixaram de se sentir agradados. O mal da nossa carne, muitas vezes, é querer se sentir agradado. Quando somos confrontados, ficamos bravos muitas vezes. E aí então, damos as costas. Isso é um mal. É um mal na carne humana, no ser humano, por causa do pecado. Mas, se a gente aceitar a palavra de Deus como ela é para as nossas vidas, mesmo que ela doa em nós muitas vezes, uma coisa está sendo provada: somos realmente filhos de Deus. Porque Ele disse em Hebreus que os filhos são açoitados e aceitam a correção. E quando um destes não aceita a correção, está dito em Hebreus, é bastardo, não é um filho legítimo. Porque um filho legítimo é corrigido pelo seu pai, dói, mas ele está sempre perto do seu pai. Ele está sempre amando o seu pai. Esse é o filho de verdade. Ele me fez lembrar das duas mães que foram ministradas pelo rei Salomão. Lembra da história? Ambas tiveram um filho ao mesmo tempo, eram bebezinhos, e elas foram dormir, e uma delas dormiu em cima do seu próprio filho, e ele morreu. E depois, ela queria o filho da outra e dizia que o dela tinha morrido, e ficou aquela briga. Então elas foram levadas até o rei Salomão. E aí então elas começaram a dizer, não, o filho é meu. A outra dizia, não, é meu filho, é meu. Ela que não cuidou do filho dela, ele morreu, agora quer tomar o meu. E ficou aquele toma lá da cá, toma lá da cá. Aí Salomão disse, tá bom, para nenhuma das duas brigar mais. Ele chamou um soldado, mandou ele desembainhar a espada e falou, corte a criança no meio e dá metade para cada uma, e está resolvido o problema. E o soldado foi lá e tirou a espada e foi. Quando foi, a verdadeira mãe se colocou na frente do filho e disse, não, meu senhor, pode entregar para ela, deixa ela cuidar dele, ele é filho dela. Aí Salomão disse, esta aí é a mãe, pode entregar para ela, pode entregar para ela. Percebeu? O que é real, o que é verdade, o que realmente é de Deus, se revela. Se revela. Quem é filho de Deus, isso se revela no dia a dia dessa pessoa. Tem se revelado na minha vida, tem se revelado na sua vida, porque você tem ouvido a palavra da verdade, você muitas vezes tem sido confrontado, porque aqui nesta casa, nós somos confrontados pela palavra de Deus. E permanecemos aqui, continuamos vindo. Mas tem aqueles que ouviram, não, essa aqui não é para mim não, eu gosto de igreja que, né, tem movimento, de igreja que é assim, de igreja que é assado. Não aceita a correção. Mas o que aceita é o que verdadeiramente ama o Pai, porque sabe que o Pai corrige ele para que ele viva uma vida que agrade o Pai. E aí o Pai faz tudo concorrer para o seu bem. Ele sabe disso, eu sei disso, você sabe disso. Nós sabemos. Aleluia.
Amém, Jesus. E aí, no verso 67, então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem revelou isso para eles? Jesus disse: o Espírito Santo revelou isso a vocês. Pessoas conduzidas pelo Espírito Santo. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo. Ou seja, entre aqueles ainda tinha um que se fingia ser do Senhor, fingia acreditar. Mas Jesus disse: um é do diabo, um diabo, ele disse. E ele dizia isso sobre Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Irmão, irmã, quem é do Senhor, recebe essa palavra. Recebe essa palavra. E sai daqui mudando, sendo mudado, sendo transformado. O Espírito Santo continua trabalhando em nossas vidas. Há muito ainda que Ele fazer na minha vida. Tem muito ainda que o Senhor fazer na tua vida. Tem muita coisa para Deus fazer na tua vida. Ou você não acredita nisso? Então o Espírito Santo continua trabalhando em nós. E quem é do Senhor vai continuar deixando Ele agir. Quem é do Senhor vai permitir que o Espírito Santo continue transformá-lo. E se tiver duvidado aqui essa noite, Senhor, você é o Senhor mesmo? Foi realmente o teu Espírito que falou comigo essa noite? Certamente o Espírito Santo confirmará isso a você. De um jeito ou de outro Ele vai confirmar para você: você está ouvindo a palavra da verdade. A palavra que salva, que cura, que liberta, que renova, que restaura, que faz tudo novo. Esquece o mundo físico e material, irmão. Deus vai dar para nós o que Ele tem dado. Deus tem sustentado a minha família. Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia na minha casa. E a única coisa que eu peço para Ele: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o que eu peço para o Senhor, porque Ele dá. Então Ele tem nos sustentado. Então esquece essa questão física. Deus está falando com você para uma vida espiritual, para uma vida de santidade, para uma vida que exale o perfume perfeito de Cristo através de você. Porque o mundo precisa saber que Jesus é o teu Senhor. Ele precisa, o mundo tem que olhar para você, para que alguns amem e se convertam, e para que outros te odeiem. O mundo precisa saber quem você é. Alguns vão nos amar, porque são do Senhor também. Outros vão nos odiar, porque não aceitam a correção. Essa é a vida de um cristão. É assim a vida de quem serve a Deus. Se eu estiver agradando todo mundo, meu Deus, o que está errado na minha vida? Todo mundo me ama? Eu não estou falando de Jesus, então. Eu não estou dando um bom testemunho, então. Porque se eu estiver lá onde eu trabalho, me comportando de uma maneira a ser luz para a glória de Deus, pessoas lá vão me odiar. Pessoas que gostam da mentira não vão gostar de ficar perto de mim. Pessoas que roubam não vão gostar de ficar perto de mim. Pessoas que enganam não vão gostar de ficar perto de mim. Pessoas que falam da vida alheia não vão gostar de ficar perto de mim. Vão me odiar. Por quê? Porque eu não vou aceitar nada disso para a minha vida. E eu vou corrigi-los com a palavra de Deus de forma saudável. Mas eles vão me odiar por isso. Então eu estou fazendo a vontade de Deus. Então eu estou dando um bom testemunho lá fora. Cristo está sendo visto. E muitos o estão rejeitando olhando para mim. Assim como aqueles aqui rejeitaram a Ele. Muitos estão rejeitando a Jesus, olhando para mim, olhando para você, porque não querem viver uma vida nova como nós estamos vivendo. Porque não querem deixar o pecado como nós deixamos o pecado. Seja luz, irmão. Seja luz, irmã. Ele te chamou para você viver uma vida nova.
Ele te chamou para viver uma vida diferente do mundo. Creia na sua palavra. O Espírito Santo tem revelado Jesus para nós. O Espírito Santo tem revelado quem é Jesus para nossas vidas. Receba essas revelações. Louve a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Amém? E para encerrar, apenas uma curiosidade. Por que Judas Iscariotes? Você nunca se perguntou? Por que Judas Iscariotes? O que é Iscariotes? O que significa Iscariotes? Seria o sobrenome dele? O que você acha? Isso é só uma curiosidade. Seria o sobrenome dele? Não é o sobrenome dele, mas você acha que é, não acha? Mas não é o sobrenome dele. Ninguém tinha sobrenome naquela época. João era João o que batiza, por isso chamado Batista. Jesus Cristo, Jesus o Cristo, o Messias. Não era o sobrenome de Jesus também. Então Judas Iscariotes também não é o sobrenome. A verdade é assim: Judas, o homem de Quiriote, era o nome da cidade de onde ele era nativo. Então ele era chamado Judas de Quiriote. E por isso nós temos na nossa tradução Judas Iscariotes. Amém? Esse nome da cidade identificava que Judas era ele, de onde ele vinha, porque tinha o outro Judas. Lembra que tinha um outro Judas? Era o Judas chamado Tadeu. Não é isso? Tá bom? Só para trazer uma curiosidade para vocês. Assim vocês já sabem que esse Judas aí, o traidor, era da cidade de Quiriote. Quiriote era uma cidade ao sul da Judéia, né? Era uma cidade que fazia parte das 12 tribos, quando foram repartidas lá por Josué. Amém? Glória a Deus. Abaixa a tua cabeça um pouquinho, fecha os teus olhos, coloca a tua vida em oração diante de Deus. Eu queria chamar o nosso irmão Marcos e o pastor João para virem aqui à frente enquanto a gente ora. Amém? Eles vão louvar mais um cântico para a gente encerrar o culto. Fale com Deus nesse momento. Pai, em nome de teu amado Filho Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa mensagem. Eu quero te agradecer por esta palavra que foi ministrada, Senhor, ao meu coração, ao coração do meu irmão, ao coração da minha irmã que aqui está essa noite, aquele que está assistindo, meu Pai, pelo YouTube, ou que venha assistir adiante. Pai, a tua palavra é a verdade. Senhor, que a tua verdade reine em nossos corações, que a tua verdade, Senhor, reine, meu Pai, dentro de nós, nossas mentes a cada dia sejam transformadas pela tua palavra, que nós não venhamos mais nos amoldar a este mundo, que nós não venhamos mais a nos conformar a este mundo, Pai, mas venhamos viver a transformação do teu Espírito Santo, uma nova mente, uma mente renovada pelo Espírito, uma mente renovada pela tua palavra, uma mente, Senhor, santa, uma mente, Senhor, saudável, porque está sendo ministrada, meu Pai, pela tua palavra, está sendo cheia da tua palavra. Oh Pai, eu oro ao Senhor neste momento também, para que cada um que aqui está, venha ser cheio do teu Espírito Santo, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, que haja, Senhor, esse desejo no coração desta mulher, no meu Pai, que haja esse desejo no coração deste homem, ser cheio do teu Espírito Santo, ser cheio, Pai, da tua palavra, andar, Senhor, em novidade de vida, todos os dias sobre essa terra, exalando o bom perfume de Cristo, Senhor, com as suas palavras, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com as suas ações, com o seu comportamento. Pai, em nome de Jesus, enche-nos do teu Espírito, enche-nos da tua glória, trabalhe em nós, Senhor, livra-nos de todo o mal desta terra, livra-nos, meu Pai, de todo o mal, meu Pai, do pecado, reveste-nos, meu Pai, da sua armadura, do teu Espírito, para que nós possamos caminhar, Senhor, de maneira santa sobre a terra, exaltando e glorificando o teu nome, meu Pai, com o nosso viver, não só quando nos reunimos aqui como igreja, mas lá, Senhor, dentro da nossa casa, lá, Senhor, no nosso trabalho, na escola onde estuda, Senhor, no
veículo, meu Pai, que dirige, no transporte em que anda. Senhor, em nome de Jesus, sejamos luz para este mundo, sejamos o sal dessa terra, Pai. Assim, Pai amado, ande o teu povo, meu Pai, Senhor, através de Cristo Jesus, guiando os seus passos, hoje, amanhã e sempre, enquanto aqui nós estivermos, ó Pai soberano, Deus glorioso, no nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Glória a Deus. Eu queria então dar essa oportunidade para o nosso irmão Marcos e o pastor João. Pastor João, que já é nosso amigo aqui de tempos, a igreja já o conhece, e ele está trazendo agora o irmão Marcos, né, para a gente conhecê-lo também, e nós vamos dar essa oportunidade. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor, e logo em seguida a oração final, amém? Oi. Som. Boa essa palavra, né? Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me amas, né? Chaga Sobrinho, isso. Eu sei que tu me amas. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, eu sei que estás presente em minha vida, em todos os momentos, nas minhas aflições, em minhas emoções e nos meus sentimentos. A minha alma diz o quanto sou feliz, eu sei que estás comigo. A tua companhia é minha alegria. És meu melhor amigo. Pelo meu nome chama. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Tu me conheces. Pelo meu nome chama. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Obrigado, Senhor. Por onde eu estou, em que lugar que vou, tu sempre me acompanhas. Um pai a proteger, um filho a defender,
das aflições estranhas. E perto me conhece, me enche de carinho, preenche os meus espaços. E se eu tropeçar, vem logo me ajudar e toma em teus braços. Tu me conheces, pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas. Tu me conheces, pelo meu nome chama. eu sei que tu me amas, 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 eu sei que tu me Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Então, vamos para o final do culto. Os recados são que na sexta-feira nós não vamos ter o culto, porque a igreja vai estar no acampamento. No domingo de manhã também não tem a escola bíblica, mas à noite terá o culto. O pastor vai estar aqui. Amém? E vamos orar, vamos interceder também para o nosso passeio, né? Que o Senhor esteja lá conosco e para que todos que vão também. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, te apresentamos, Senhor, ó Deus, o nosso, meu Pai, acampamento de amanhã, onde toda a igreja, meu Pai, estará lá, Senhor. Oh, Senhor Deus, neste passeio, que o Senhor nos guarda, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe o nosso caminho, Deus. Ó, Deus, cuida, Senhor, da vida de cada um, prepara, meu Deus, da forma que tem que ser feita, conforme a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais um culto, Senhor, mais uma palavra, Senhor, recebida, Senhor, sobre as nossas vidas, para que os nossos, meu Pai, nosso espírito esteja, meu Pai, ó Senhor, cada dia mais sedento, Senhor, desta Tua palavra, Deus, que a palavra viva, Senhor, ó meu Pai, que edifica, Senhor, a nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Deus, por mais este momento. Nos leva, Senhor, em segurança, nos leva em paz. Cuide, Senhor, da nossa família, Senhor, de todos, meu Pai, aqueles, Senhor, que sejam guardados por Ti, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, amanhã às 20 horas, quem vai para o nosso acampamento, para o nosso retiro, tem que estar aqui às 20 horas aí na frente da igreja, ok? Então, vocês já receberam da diaconisa Elma aí a cartilha, o que tem que levar. Lá não tem roupa de cama, você tem que levar, então, tá? Travesseiro, cobertor e demais coisas, vocês falem com a Elma lá, ok? Então, às 20 horas, todo mundo aqui amanhã. E nós vamos estar saindo daqui mais tardar 20, 30, 21 horas e vamos em direção então ao Hotel Vila da Fonte, lá em Suzano, e a gente vai ficar lá 3 dias, e vão ser 3 dias maravilhosos, eu creio, no nome de Jesus, né? Vamos ter culto pelas manhãs, vamos ter lá momentos de lazer, momentos família, vai ser bênção, eu tenho certeza, sempre foi,
E eu creio no Senhor Jesus que esses 3 dias vão ser maravilhosos também, mesmo porque muita gente que ainda não tinha ido vai com a gente dessa vez, né? Então tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Os que vão ficar, vou pedir ao pastor Dimes que esteja em oração por nós, né, para que tudo corra bem, no nome de Jesus. Os que vão ficar de obreiros, peço para darem o apoio para o pastor Dimes, porque no domingo às 18 horas vai ter o culto normalmente. Amém? Então estenda suas mãos assim, que o amor do nosso Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, agora e para sempre. E a igreja de Cristo Jesus, diga amém. Que o Senhor os acompanhe, vão em paz, tem a cantina aí fora. Nosso irmão Marcos, pastor João, obrigado aí pela cooperação hoje conosco. Deus abençoe e voltem sempre aí. Amém?